adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é verdade? O que adianta eu alcançar o primeiro em tudo, na faculdade, nos meus sonhos, no meu casamento, buscar uma estabilidade, mas em outras áreas eu tenho perdido? E na sociedade que a gente vive, a gente se destaca quem chega em primeiro, quem está lá por cima. Mas para Deus, querido, o importante é você guardar a sua fé. Você, pastor, então quer dizer que eu não posso fazer uma faculdade, não posso fazer um curso técnico? Não posso? Pode, meu irmão. E eu oro para que você passe. Eu oro para que você se destaque. Mas eu oro para que você não perca a sua fé. Porque Deus, Ele fala, Jesus, Ele fala isso lá em Lucas 10. Olha, não fique maravilhado em saber que os demônios se sujeitam a vocês. Mas vocês têm que ter maior alegria em saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. A maior alegria que você tem que ter é essa, a maior vitória de um cristão. Escute isso, a maior alegria de um homem, de uma mulher, de uma família cristã, é eles terem o seu nome escrito no livro da vida. E escute algo, o nosso nome não estará escrito pelo que apenas o que a gente fez aqui na terra. Sabe, não pastor, mas eu fui um bom obreiro, fui um bom ministro. Mas foi, querido, de como você deixou Deus te conduzir. Porque às vezes nós fazemos para Deus sem Deus. E esse é o meu maior medo. Eu falo todos os dias: Deus, não me deixe fazer a tua obra sem o Senhor. Não me deixe tocar uma bateria, tocar um violão, dirigir um culto sem o Senhor estar presente. Por quê? Porque eu não quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Te afasta de mim que eu nem te conheço. Você está me entendendo? Então o que acontece? Muitas pessoas têm se perdido no meio das batalhas. Muitas pessoas têm, negociado a sua fé. Por quê, pastor? Porque as batalhas muitas vezes colocam em dúvida quem nós somos. Nós não conseguimos administrar e não conseguimos identificar quem é o nosso adversário. Mas a Bíblia nos ensina quem é o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, que é Satanás. O inimigo das nossas almas não é aquele irmão que fala mal de nós. Não é o teu marido, não é o teu filho, não é o teu pai, não é o teu pastor. Não é esse ministério. Não é aquele vizinho. O inimigo das nossas almas é Satanás e os seus pensamentos, seus ideais. Claro que por trás das ações dessas pessoas que nos difamam, que nos perseguem, tem uma ação do mal. E é contra essas coisas que nós temos que nos posicionar. Amém? É contra essas adversidades aqui nesse mundo que nós temos que nos posicionar. Porque por trás de um discurso de amor, nós podemos ver alguém que se veste de pastor, mas é um lobo, é um mercenário. E como que nós conseguimos identificar que, pastor? Quando nós conhecemos a verdade. Quando nós testificamos da verdade. Aleluia. E não há em nós engano. Não haverá naqueles que vivem a verdade engano. Aqueles que conhecem a Deus não serão enganados. Amém? Aqueles que conhecem a Deus não serão derrotados, querido. Porque você pode ler a Bíblia do Gênesis e o Apocalipse, você não verá Deus em nenhuma derrota. E as derrotas que o povo de Deus teve, foi porque eles estavam em desobediência, estavam em pecado. E alguém que está procurando viver o que agrada a Deus, vai saber que Satanás está por trás dessas situações. E sabe o que você vai acontecer? Você não vai ficar de braço cruzado esperando. Você vai se levantar, você vai para cima. Os meus filhos são herança do Senhor. Você vai fazer como aquela mulher do quarto de guerra. Você vai falar, ainda que
Sabe, ela está falando ali, tal. Não tem ninguém na rua. Mas ela entendeu que a luta dela é contra Satanás. A nossa luta aqui, querido, é contra o inimigo, é Satanás. Não é contra a facção, né? Não é contra comando. Essas pessoas estão debaixo de um jugo, de engano. Mas é contra Satanás. Porque Satanás, ele é organizado. E nós como igreja, nós somos muito confusos naquilo que nós queremos, naquilo que nós somos. Uma hora está tudo bem, porque está tudo certo na nossa vida. Mas quando tudo começa a dar errado, começamos a esfriar na nossa fé. Ou então nós relaxamos. O perigo de uma pessoa que dirige numa estrada boa, ela relaxa, ela fica descansando. Aí vem um sono, num piscar de olho ela pode estar lá na glória. Num piscar de olho. No piscar de olho, meu amigo, você pode bater na traseira de um carro, descer uma ribanceira. Por quê? Porque o conforto traz descanso para nós. A gente relaxa. E sabe o que acontece? Satanás, ele anda em derredor. A Bíblia fala sobre isso. E Jesus nos alerta: andem vigilantes, orando em todo o tempo. É ou não é? É ou não é? É. E aí está o segredo, porque muitas pessoas caem. Pastor, de repente fulano caiu. Não, meu irmão. A pessoa não soube lidar com o melhor de Deus para a vida dela. Ela relaxou, ela descansou. Mas Satanás não descansa, querido. Enquanto ele não vê o plano de Deus na nossa vida, sabe, se acabando, ele veio para matar, roubar e destruir. Esses são os ideais de Satanás. Sabe, querido, toda batalha coloca em dúvida a nossa capacidade. Se você parar para prestar atenção, será que eu sou capaz de aprender a tocar um violão? Será que eu sou capaz de fazer uma casa de paz? Será que eu vou ser capaz de encontrar uma mulher de Deus para minha vida? Será mesmo, pastor, que eu vou saber o que é ter um casamento abençoado? Será que eu vou conseguir saber? Será que realmente a porta de emprego vai se abrir para mim? Será que o meu marido vai mudar? Será que a minha esposa vai mudar? Quem está me entendendo? As batalhas colocam em dúvida a nossa capacidade. Aí muitas pessoas fazem o quê? Elas dão um piripaque do Chaves nela, elas paralisam. Você está entendendo? Elas paralisam e ficam ali. Meu Deus, e agora? Eu vou morrer com essa dor na barriga. Meu Deus, o meu casamento não tem mais jeito, vai acabar mesmo. Eu vou morrer com essa dor na coluna. Não, agora não dá mais para mim não, pastor. Já deu, agora eu vou desistir. Quem está comigo aqui? Não, já deu o que tinha que dar, isso aqui não é para mim. Porque as lutas colocam em dúvida a nossa capacidade. Porque o medo vem. E o medo traz dúvida. Se isso é ou não é de Deus. Aleluia. O medo traz dúvidas. Mas uma coisa importante sobre a batalha, sobre as lutas, sobre as guerras, que elas foram feitas para serem vencidas. Que elas se levantam para fazer parte da nossa história. Que elas desaparecem para fazerem parte da aprovação de Deus na nossa vida. E nós não podemos parar. Essa palavra batalha significa combate, significa luta, significa confronto. E hoje a gente vê muitas pessoas, muitos cristãos, naufragando no meio da batalha, na luta com a santidade. Eu quero viver uma vida de santidade. Consegue um mês ficar sem se prostituir, consegue um mês sem fazer coisas erradas, mas logo cai. Porque em algum momento
deixamos de vigiar. Nós temos uma luta ferrenha, uma luta constante contra o orgulho, contra, a depressão, contra a ansiedade. Temos uma luta constante contra o complexo de inferioridade. Ninguém gosta de mim, eu não vou conseguir, ninguém se importa comigo. Temos uma luta constante porque as batalhas colocam em dúvida a nossa capacidade. Porque quem não sabe quem é, querido, ela acredita na primeira história que ela ouve. Você está entendendo? Alguém que não sabe quem é, a primeira mentira de Satanás, ela acredita. A gente conheceu uma pessoa que era amigo de infância da pastora e morreu uns meses atrás. E ela morreu com uma mentira dessa. Se separou do marido e o marido disse: olha, tu vai morrer, porque Deus me mostrou que tu vai morrer. E ela acreditou nesse engano. E ela veio a óbito. Talvez algum diz: ele é homem de Deus. Que homem de Deus? Não, querido. Porque o medo causa isso. Paralisa a gente. E aquilo que a nossa mente acredita, joga para todo o nosso corpo. É ou não é? O nosso corpo, o nosso metabolismo, ele é controlado pela nossa mente. Tudo que fica na nossa mente desce para o coração. E do coração vem para o nosso corpo. A pastora estava lá em casa com dores na costa antes da gente vir. Mas eu falei para ela: amor, vai dar tudo certo. Falei: tu vai dar conta de fazer o louvor? Vou. Então, em nome de Jesus, vamos começar com júbilo, com alegria. Amém? Sabe, querido, porque nós servimos a um Deus vivo. Ou você acha que Deus só está em igrejas, megas igrejas? Deus não se limita a um templo, a um prédio. Deus não se limita a um pastor. Deus, ele usa quem ele quer. É ou não é? Ele levanta pessoas para te encorajar a vencer, querido. Você está entendendo? Sabe, nós como cristãos, nós temos algumas lutas diárias. E como eu estava falando, essas batalhas, essas guerras colocam em dúvida quem nós somos, a nossa capacidade, se realmente eu posso ou não posso. Será que isso aqui é de Deus ou não para a minha vida? E eu identifiquei algumas coisas que acontecem. Eu vou resumir em duas. Estava trazendo essa palavra para jovens, mas eu vou resumir em duas para um verdadeiro cristão. Essa primeira determina muitas coisas do que a gente pode e não pode viver. As lutas que um cristão ele enfrenta e vai enfrentar até Cristo voltar é sobre quem ele é, sobre a sua identidade. Tem muitos cristãos hoje que ainda não têm uma identidade em Cristo. Elas acham que ainda não são perdoadas. Elas acham que Deus não está aí para elas, que o pecado é maior do que elas. Parece que Deus está longe. Elas têm confusão na mente. E qual é a confusão pior? Não, mas eu leio a Bíblia, pastor. Eu faço a minha oração todo dia, mas está longe de Deus. A pior coisa é isso. É você estar na luz e estar de olhos fechados. Eu já fui alguém que se encheu para a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia tanto na minha vida, quando eu comecei o meu chamado missionário. Eu ficava a manhã toda praticamente dentro de um quarto, orando e lendo a Bíblia. Bíblia. Eu era solteiro. Sabe o que aconteceu? Eu fui ficando religioso. Fui ficando seco. Já não chorava. Me preocupava mais com a revelação da palavra.
Ficava assim, não, é assim, assim, assado. E eu me tornei muito justo, irmã Band. É assim, desse jeito. Para mim, a Bíblia me tornou muito justo, porque é isso que a Bíblia faz com a gente. Ela nos justifica, amém? Isso é errado, pastor? Não é errado, querido. Mas você não pode crescer apenas na revelação da palavra, porque no sentido de letra, a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Espírito estava ficando de lado. Qual é a parte do Espírito? Essa parte que a gente vê aqui, de quebrantamento, de chorar, de Deus, eu sou aqui. É de falar em outras línguas, é de se lançar, é de não se importar. Eu não estou nem aí para quem está do meu lado, eu vou adorar o meu Deus. Sabe? Essa parte estava ficando de lado. Só estava na Bíblia. Eu fui crescendo e conhecendo a Bíblia, as histórias, fui tendo revelação de Deus para a minha vida. Mas o meu coração foi endurecendo e foi se enchendo de engano. E a pior batalha que você enfrenta é aquela que você enfrenta dentro de si. Por quê? Porque o que você vive aqui dentro vai determinar o que você vive aqui fora. Se você não tiver bem resolvido aqui dentro, a sua vida vai estar uma bagaceira aqui fora. Você está entendendo? Se você não tiver uma determinação, como foi pregado aqui, se você não tiver uma determinação em avançar, você quer saber, eu vou partir para cima. Você acha que Davi fez o que quando ele viu o leão e o urso? Ele foi para cima, meu irmão. Eu não vou deixar esse leão aí matar minhas ovelhas, não. Ele colocou algo no coração, eu vou matar isso aí. É só eu que estou aqui. E Deus está comigo. Sabe, querido, Satanás, ele coloca em dúvida a identidade dos cristãos de hoje. Tem muito adolescente que está na igreja, mas está com a mente na menina lá do mundo, com mini short, com decote. E hoje, para um jovem se perder, não precisa nem sair de casa. Você sabia disso? Para ele assistir pornografia, ele não precisa nem entrar num site pornográfico. Só basta ele ter aplicativo no celular. Os aplicativos com propaganda. Simples. Os gatilhos de Satanás. E sabe o que acontece? Não lê a Bíblia, não ora, não vai para missão jovem, não se envolve nas coisas de Deus. E a gente tem visto, querido, muitos jovens sem identidade. Muitos jovens, sabe, fracos. Acredita em tudo que a mídia, em tudo que se lança uma moda no meio dos jovens. Os da igreja são os primeiros a quererem. Isso é triste, irmão. Isso é triste. Eu estava falando ontem que se Daniel, seus amigos, se José vivesse no tempo que a gente vive hoje, sabe como eles seriam conhecidos? Como caretas. Eles seriam conhecidos, cara, todo por fora, até mamãezado, não quer saber de igreja. Era assim que eles seriam conhecidos. Mas quem foi José, irmão? Quem foi Daniel? Foram jovens que não viveram no meio dos seus pais. Viveram numa nação estranha. Eu não sei qual foi a história pior, se foi de Daniel ou se foi de José. Os dois sofreram injúrias, ofensas, mas Deus honrou eles. Eles venceram no final. E sabe o que aconteceu? Por causa da fidelidade, do posicionamento desses jovens, um reinado se submeteu a Deus. Disse, ninguém adorará outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Mas aí, cadê
como eu falei, o que acontece na mídia, o que acontece no meio dos famosos, naquelas pessoas que a gente diz que está vencendo. Aí os jovens da igreja, os adolescentes, ficam tudo sassaricando, querendo. Cadê os jovens chato, careta, que guardam a palavra, que oram, que buscam ao Senhor, que vivem uma vida radical? Não uma vida radical no pecado, mas uma vida radical em santidade, que revela a Cristo. Você está me entendendo? Aleluia. E eu estou sinalizando para vocês como Satanás ele interfere na identidade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, você vê que quando Jesus é levado para o deserto, a primeira coisa que Satanás coloca em dúvida, quer colocar em dúvida no coração de Jesus, é: se tu és o Filho de Deus. Está falando sobre identidade. Se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tu está passando fome aí, cara. Quem está me entendendo? E Satanás em todo tempo quer confundir. Você não é homem. Você está no corpo de homem, mas a tua mente é de mulher. É ou não é? Você vê isso nas novelas. Você vê isso nos jornais. Nas leis que querem estabelecer. Não, tu não é mulher não, tu é homem. Está no corpo de mulher, mas tua mente é de homem. Teu órgão genital é de mulher, mas dentro de você tem um homem. Eu estou falando algo, querido, que Satanás ele tem feito. Tem tentado destruir a identidade dos filhos de Deus. Você não é capaz, você não vai conseguir ser feliz. E para a gente vencer isso, querido, somente reconhecendo quem Cristo é na nossa vida. Não tem outro meio. Porque nós nos tornamos filhos a partir do momento que confessamos o nome de Jesus. Aí qual é o entendimento que a gente tem? Que nós somos filhos de Deus. Não importa, eu sou filho de Deus. Deus me perdoou e me deu uma nova chance. Aleluia! A segunda luta de um cristão na atualidade, isso aqui eu não estou falando para quem não é crente, isso aqui é o cristão de dentro da igreja, é a preguiça espiritual. É outra batalha onde Satanás tem investido pesado. Aonde você vê crentes antigos que não consegue, vou usar um termo aqui, ter uma revelação, uma conjectura da palavra, o entendimento da palavra, não consegue explicar. Aí quando vem a casa de paz, pastor, eu acho que eu não vou conseguir. Você está me entendendo? Eu não estou falando de novos convertidos, estou falando de crente antigo, de 10 anos, 5 anos. Isso acontece quando a preguiça espiritual. Quando a preguiça espiritual se estabelece na mente, no coração de um cristão, irmãos, ele não muda nem um lugar que senta da igreja. A oração dele não muda. Ele não tem prazer quando se trata de sair das 4 paredes. Não tem prazer. Por quê? Vai ter que se movimentar, vai ter que sair da sua realidade, aquilo que ele já está conformado. Quem está comigo? A preguiça espiritual se estabelece dentro do lar, não é apenas dentro da igreja. Dentro da igreja é só o reflexo, irmão. Porque a preguiça espiritual pode fazer com você o quê? Num culto como esse. Ai, glória a Deus, aleluia, Senhor. Aí sai na foto lá, o irmão está quebrantado. Aí a gente vai com uma grande expectativa para casa. Agora esse irmão vai crescer. Mas chega na segunda-feira. Chega a terça, chega a quarta. Volta a mesma coisa. Por quê? Não cultivou o que recebeu de Deus. Aleluia. Se você receber uma planta para plantar, ela precisa de cuidados. É ou não é?
E Deus, Ele nos entrega chaves. Deus nos entrega sementes para a gente vencer o que Ele já venceu. É só tomar posse do que Ele já conquistou. E sabe o que acontece? Nós não cultivamos. E muitas vezes nós queremos ajudar tanto as pessoas. Irmão, lê essa carta de Tiago. Lê os evangelhos. Sabe, está aqui o plano de leitura da Bíblia anualmente, para você ler a Bíblia todo dia, irmão, para você crescer na fé e tal. Olha, como é que você pode crescer? Sabe, comece com 5 minutos. Faça uma oração apresentando a sua mente, seu coração a Deus. Senhor, estou aqui, muito obrigado. Obrigado pela salvação, pelo teu sacrifício de remissão, me perdoou, me deu nova vida. Eu te peço, Espírito Santo, fala comigo, me revela a tua palavra. E aí você parte para a Bíblia. Lê um capítulozinho por dia. Pega um versículo que te chamou a atenção, fica lendo ele até você entender. Isso é devocional. Cantar alguns louvores. Isso é sair da preguiça espiritual. Mas eu digo algo para você, querido. Que a preguiça espiritual, como o pastor Arthur falou domingo retrasado, não é sobre o quanto a gente vê da palavra, mas é o quanto a gente tem absorvido dela. Porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo estampada dia e noite na nossa cara. Mas é o quanto você tem atentado para ela. É o quanto você tem examinado as Escrituras. Quem está comigo? Então a preguiça espiritual se torna uma das batalhas ferrenhas que um cristão tem. Eu já passei por isso, irmão. E eu tenho que lutar contra isso todos os dias. Por quê? Senão a gente para de crescer. Eu não posso esperar do Luiz, que é um obreiro atarefado, que é um voluntário praticamente, que praticamente só está no domingo na igreja, trabalha o dia todo, esperar a revelação, a visão da igreja. Você está me entendendo? Eu que sou o líder. Eu tenho que estar trazendo a revelação, trazendo a visão. Você está entendendo? E nós só vencemos batalhas, querida, quando nós decidimos nos equipar. Se equipe. Talvez você ainda não venceu algumas coisas, porque você está se alimentando pouco. E o que você está se alimentando, está dando só para sobreviver. Ainda não deu para vencer de uma vez por todas. Agora eu quero falar com você. Eu falei sobre duas coisas que um cristão enfrenta. Eu quero conversar com você a atitude de um cristão vencedor. A primeira atitude de um cristão vencedor está aqui no versículo 3. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Primeiro segredo é a oração. Primeira chave, querido, primeira atitude de um cristão vencedor é a oração e a leitura da palavra. Sabe, querido, o medo, ele, como eu estava falando, ele é um sinalizador de dependência. E Josafá entendeu isso. Ele entendeu tanto, falou assim: Senhor, isso aqui não dá para mim. Ele recorreu à fonte certa. Ele sabia que Deus, assim como livrou seu pai, poderia livrar ele. Ele recorreu ao Pai Celestial. Aleluia. Sabe que quando a gente ora, nós estamos dando o controle para Deus. Você está entendendo? Quando nós oramos acerca de uma batalha que nós estamos enfrentando, nós estamos entregando para Deus o controle. Deus, eu estou passando essa guerra na minha casa. A porta de emprego que não se abre.
é enfermidade, é miséria, é tristeza. Parece que eu não vou conseguir vencer, parece que eu não vou conseguir viver em santidade, viver uma vida de verdade, uma vida de um cristão de verdade. Me ajuda. Você está o quê? Orando, fazendo uma oração de entrega, porque a oração de entrega, sabe, você deposita o controle na mão de Deus. Existem vários tipos de oração, e essa oração de consagração é você entregar ao Senhor o controle. Essa é a oração de consagração. Senhor, eu te apresento a minha vida. Senhor, eu te apresento o meu casamento, te apresento essa circunstância. Está difícil demais para mim. Sabe, está difícil, a dificuldade financeira. Senhor, me ajuda. Você está entendendo? A primeira atitude de Josafá, ele buscou ao Senhor e apregou um jejum em toda a nação. Ele orou. E no versículo 6 você vai ver que ele começa a oração. Ele ora. Ele reconhece a soberania de Deus. Deus, tu és Deus poderoso nos céus e na terra. O Senhor que deu livramento, que livra, que faz acontecer. Sabe, querido, quando nós oramos e damos o controle a Deus, Deus é quem vence as batalhas. Diga assim: as minhas batalhas já foram vencidas por Jesus. Amém? Já foram vencidas e nós somos mais do que vencedores. Então essa frieza, essa mornidão, sabe, essa dor no teu corpo, essa enfermidade, manda embora, que é do inferno, é do cão. Não aceite, bate o pé, Jesus já me curou. Aleluia, eu sou livre. Sou livre do ódio, da tristeza. Porque eu digo algo para você, querido, a tristeza vem bater na porta. E sabe o que ela faz? Ela só, olha, tu não tem nada. Está anos e anos na igreja. Não vai dar jeito. Quanto tempo que tu está orando pelo teu marido mudar? Para que tu vai orar mais? Para que tu vai para a igreja? Está vendo só? Tu volta a repetir as mesmas coisas. Não adianta orar. Você está entendendo? É isso que acontece, irmão. Mas quando nós oramos, nós vemos Deus agir. A oração e a leitura da Bíblia. Por que a leitura da Bíblia, pastor, é importante? Porque ela vai te ensinar a orar. Aleluia. E não apenas te ensinar a orar. A Bíblia, sabe, ela nos dá firmeza. A Bíblia nos dá equilíbrio. Meu Deus, a minha vontade é fazer isso, mas a tua palavra me diz isso aqui. E eu prefiro me apegar à tua palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu prefiro me apegar à tua palavra. Senhor, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas a tua palavra me diz que tu estás comigo. E eu prefiro me apegar à tua palavra. Eu prefiro, Senhor Jesus, me apegar ao que o Senhor fez naquela cruz. Como diz a tua palavra, tua mão não está encolhida para que ela não possa salvar. Eu prefiro me apegar ao que a Bíblia fala, porque ela nos dá firmeza. Na Bíblia estão contidas, querido, todas as estratégias de como eu e você podemos vencer batalhas. Você quer vencer batalhas? Pegue o livro de estratégia. Amém. Todas as estratégias para você vencer Satanás estão na palavra de Deus. Revesti-vos de todo o poder, toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Onde é que está isso, pastor? Efésios 6:10. Mas alguns ainda não sabem. Por quê? Porque precisa desse contato. Fique ligado, não perca. Amém? Fique com a sua mente e o seu coração aqui. Porque essa palavra pode ser a chave que vai mudar a tua história.
E se você deixar essa chave encaixar aí no teu coração, irmão, vai mudar para uma nova estação. Aleluia. Quando você deixar essa chave abrir, sabe aquela porta aquela casa que está fechada, quando você abre a porta da frente e abre a porta de trás, aquele vento entra na casa. Oh, meu Pai, que vento bom. É isso que você precisa fazer. A palavra é a chave, mas você quem abre a porta. Talvez você já abriu a porta da frente, mas abre a porta de trás para o Espírito passar e entrar em cada compartimento da sua casa. Talvez a porta da frente já, Senhor, eu te entreguei a minha vida, mas ainda tem algumas áreas. Abre a porta do fundo, a porta da imundícia, porque tudo aquilo que é bagulho velho a gente joga onde? Lá no quintal. É ou não é? A gente vai jogando lá para trás. O lixo fica lá atrás. Vai fazer um aniversário, nem pisa na cozinha. Nem pisa lá no quintal, porque está lá as panelas que foram feitas as comidas. É ou não é? Mas lá na frente está tudo bonitinho. Mas vá para o fundão. Vá lá nos bastidores para ver como é que está a bagunça. E na nossa vida espiritual é assim, querido. Você quer vencer batalhas? Não tem como vencer batalhas se você não abrir essa porta de trás e deixar o Espírito fazer a obra. Tirar tudo que não presta. Tirar todo o entulho. Porque quando nós paramos, a sujeira chega. Quando você para de conhecer a Deus, a imundície volta. A porcaria volta. Quando a gente para de ter contato com a água viva, que é a palavra de Deus, nós não sabemos como lidar com as batalhas que nós temos que vencer, querido. Então eu te digo uma coisa: ore e leia a Bíblia. Segunda atitude, lá em Tiago, capítulo 4, não precisa você abrir, só anote, 4, versículo 7. O capítulo 4 está falando algumas dicas poderosas para a gente vencer a Satanás. E a primeira ele fala assim, olha, se achegue a Deus e ele se achegará a você. E a segunda ele fala assim, ó, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós nos achegamos a Deus? Através da oração, vindo para a igreja, não faltando culto, estando envolvido nas programações. Se achegue a Deus, lendo a Bíblia na sua casa, ouvindo louvores, colocando pregações, sabe, enchendo o teu coração, bombardeando a tua mente para não ter espaço para Satanás reinar. Para o medo não tomar conta de você. Satanás quer que você fique calado, e aí, meu Deus, é aí que eu vou glorificar. Eu tinha tudo para não gritar, para não glorificar, irmão. Passei uma semana com a minha garganta ruim. Mas o meu Deus é o Deus que sara. Aleluia. E se não for para dar tudo, não adianta vir. Tem que ser tudo na presença de Deus. Se tiver que pular, vamos pular. Pastor, mas não estou sentindo nada. E quem disse que você tem que sentir? Só se lance no rio, que ele vai te levar. Deixa o noivo te conduzir. Amém, Aleph? Deixa o noivo te conduzir. Né? Quantos aqui já não passaram as madrugadas nos arrasta-pé da vida, né? 2 para lá e 2 para cá. Você pode bailar com o Espírito nessa noite. Você pode ficar com Ele. Você pode levantar suas pernas. Você pode levantar os seus braços. O nosso amado está aqui. Fala, Pai, eu tenho muitos compromissos para honrar, Senhor. Mas o Senhor sabe que tudo isso que eu estou passando não vai me impedir de te adorar, Senhor. Porque Tu és maior do que qualquer pensamento de morte. Tu és maior do que a enfermidade. O que é uma dor de cabeça, Senhor? Meu Deus, o que é uma dor na coluna? Meu Deus, o que é a falta do dinheiro, se Tu és o dono do ouro e da prata? Sabe, você tem a liberdade de levantar os seus mãos, abrir os seus braços e dizer, Pai, seja feita a Tua vontade, eu estou aqui.
Eu estou aqui. Os leões estão bramando ao meu redor. Mas você pode olhar dentro de mim, Senhor. Os leões estão bramando, pronto para me tragar. Mas Deus, o Senhor sabe que eu fui jogado aqui porque eu estou te servindo. Foi porque eu estou adorando o único e verdadeiro Deus. E vai ser achado em você inocência. Vai ser achado em você graça. O favor de Deus entra em ação. Aleluia! Obedeça a Deus, querido. A obediência, como nós conhecemos, gera bênção. A obediência, ela te aproxima de Deus. A obediência, ela nos aproxima de Deus. E sabe o que acontece? Deus nos ajuda a ganhar força para vencermos as batalhas. Ele nos fortalece. Ele pega pela nossa mão, pela sua mão direita e nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu que te ajudo e te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, querido. Feliz é o homem que confia no Senhor. Amém. O Senhor está nesse lugar. Não adianta a gente saber que nós somos mais que vencedores, somos curados, se nós não vivermos na prática isso. Se não praticarmos a palavra. Aleluia. Aí, pastor, a dor voltou. Irmão, coloque a mão e mande o mal embora. Os sintomas, pastor, está voltando. Te levantas: Deus, eu não aceito, eu já tomei posse da minha cura. Deus, eu não aceito, já tomei posse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não importa se você tem que passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, fazer como eu fiz durante 7 anos, confessando isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas não pare de confessar a palavra. Não pare de obedecer a Deus, querido, porque Ele te dá força. A prática da palavra. Se você exercer a sua fé, você colocar em prática a sua fé como cristão. Amém? Se você colocar em prática, como pastor? Resistindo a Satanás, ele vai fugir. Ele vai embora. Ele vai ter que pegar o bico. Aleluia. Porque, amados, a prática da palavra nos leva a resistir e a vencer a Satanás. E hoje você pode tomar um posicionamento contra o inimigo e vencer hoje essas batalhas de uma vez por todas. Aleluia. A terceira coisa, a terceira atitude de um cristão vencedor. Olha para quem está do seu lado. Se junte ao exército. Se junte ao exército. Pergunta: você está sem uma igreja? Se junte a essa família. Amém? Olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Lá no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando o Senhor. Lá no versículo 22. E ao tempo em que começaram com o quê? Versículo 22. E ao tempo em que começaram com... Cadê? Você não está acompanhando na Bíblia? Versículo 22, irmão. Começaram com júbilo. Aleluia. E louvor. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Eles começaram como? Com alegria, com júbilo e com louvor. Como foi que nós começamos hoje? Amém?
E o que vai acontecer quando terminar esse culto? Eles serão desbaratados. Eles serão vencidos. Qual é a batalha? Qual é a guerra que você está enfrentando? Nós começamos já, no louvor, com júbilo. Mas agora, querido, está na hora de você ter um posicionamento. Se junte ao exército. Ei, você não vai vencer sozinho. Você não vai vencer sozinho. Não, eu vou conseguir. Eu vou pastorear essa igreja do Angelim sozinho. Eu não consigo, irmão. Eu, Alanzinho da Silva aqui, Silva não, de Souza, eu não consigo. Eu preciso de vocês. Eu preciso dos adolescentes do meu lado. Eu preciso de você, Yasmin. Eu preciso da sua família, irmã Bárbara. Vocês fazem parte dessa igreja. Vocês são uma coroa para nós. Preciso de você, Bia, Lorena, Emily, Samir, do Everton também. E do homem de Deus que não veio também hoje, irmão Nazaré. Preciso de você, Luiz. Eu preciso de cada um de vocês, gente. Juntos nós somos um exército. Amém. E sabe o que tem acontecido, Eduardo? Se junte ao exército. Você sabe o que eu estou falando. Se junte. Chegue para perto. Tá na igreja não é suficiente, querido, para você fazer parte do exército. Tá na igreja é só o resultado do que nós já estamos vivendo. Você pode passar uma semana inteira, mas o domingo você vem sem reserva. Você dá tudo que você não deu na semana inteira, você dá no domingo. Ainda que o teu corpo não aguente, mas faça desse chão os braços do Senhor. Meu Deus, eu vou dar tudo hoje. O que eu não gritei na semana inteira, eu vou gritar hoje. O que eu não suei, o que eu não pulei, o que eu não fiz, eu vou fazer hoje. Sabe, querido, Deus não espera que você lute sozinho. Amém? Deus não espera que você lute sozinho nessa batalha. Todo soldado faz parte de o quê? De um exército. Olha aí para esse soldado do teu lado. E aí, você vai querer lutar sozinho? Nós estamos aqui, irmão. Fazemos parte de um exército. Amém? Fazemos parte de um exército. Aleluia. Então junte-se ao exército. A igreja missionária Vida na Palavra do Angelim. Vamos aplaudir a Jesus. Junte-se ao grupo, querido. Tenha comunhão. Tenha comunhão com a igreja. Tenha comunhão uns com os outros. A pessoa que você mais conversa não precisa ser comigo, irmão. Pode ser entre vocês. Sabe por que é importante ter comunhão uns com os outros? Porque o que falta na senhora, irmã Vande, tem no irmão Aleph. E o que falta em você, Aleph, tem na irmã Bárbara. E o que falta na irmã Bárbara, tem em você, Juan. E o que não tem no Juan, tem na irmã Maria. Quem entendeu a revelação? A gente se completa. E sozinhos, como nós vamos vencer? Porque talvez o que está faltando em mim, o Luiz tenha. A firmeza que talvez você não tenha, um obreiro pode ter. A fé
que talvez você não tenha, a pastora Maiara pode ter. Sabe, a palavra que você, revelada que você não tem, um ministro de louvor pode ter. Pastor, eu quero fazer parte do louvor e eu não sei tocar nada. Se junte com quem sabe tocar, porque o que você não sabe, o outro sabe. Eu estou falando de algo simples, mas eu também quero falar para você que não tem como ser igreja sem ter comunhão uns com os outros. Você vê como eu perturbo vocês no grupo e no PV, né? Dá vontade de ir lá na casa de vocês, tirar vocês da frente da televisão. Dá vontade muitas vezes de ir lá ver que realmente o que você está fazendo, para ver se você não está mentindo. E às vezes chegam os informantes: olha, pastor, meu irmão não veio para o culto dos homens, ele estava lá na casa dele sem fazer nada. Olha, pastor, o irmão estava lá vendo o jogo do Remo e do Paysandu, 2 mortos, não veio para o culto de domingo. Olha, pastor, o casal lá não veio para o encontro de casais, não veio para missão jovem, quem estava lá na praça passeando. Como vamos vencer batalhas sozinho, querido? Se você estiver fora do alcance, se você prestar atenção na guerra, nós estamos tendo a guerra da Ucrânia, da Rússia. Mas você vê como esse presidente da Ucrânia é valente. Ele não se entrega. Eles não se rendem. Eles estão defendendo o que é deles até a morte. O que falta muitas vezes em nós, como o apóstolo Paulo fala, é resistir até o sangue. Amém? É resistir. Só que você não pode aguentar tudo sozinho. Tem coisas que você realmente vai ter que enfrentar sozinho. Mas tem coisas, querido, que o que você precisa é só se achegar. Amém? É só se juntar. Você quer ser um jovem mais santo? Se junte com um jovem santo. Você quer ser um jovem firme na igreja, João Vitor? Se junte com quem é firme. Amém? Você quer crescer na igreja? Irmãos, eu sou resultado hoje de muitas reuniões de treinamento. Quando eu era apenas um adolescente, no meio da pastora Josi, pastor Alex, pastor Evanice, pastora Franz, pastor Alcione, entre tantos adultos que iam lá para o Tapanã para receber um treinamento, eu era um dos adolescentes que estava no meio. E eu tinha muito mais prazer de sentar e ficar calado ouvindo essas pessoas, do que muitas vezes estar com jovens da minha idade, só falavam água. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha um propósito. E o meu primeiro propósito era vencer uma grande batalha que eu tinha dentro da minha casa. E uma palavra queimava no meu coração: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E para mim ver essa palavra se cumprir, eu precisei andar com essas pessoas. Eles me deram muito puxão de orelha. Mas não é desse jeito, Alan. Não, mas não é desse jeito, meu filho. Faz desse jeito, tá certo. Isso não me matou, pelo contrário, me fez crescer. Porque sem confronto você não vai crescer, querido. Sem arrependimento não há crescimento. Você está entendendo? Para que haja uma expansão geográfica,
tem que alguém se levantar e quebrar tudo. E o Espírito Santo quer fazer isso dentro de mim e de você. Ele quer crescer a ponto, sabe, de quebrar toda a estrutura pecaminosa. Sabe, ele quer crescer a ponto dentro de você. Sabe, um vulcão que está preso em erupção. O topo está para explodir. Deixa explodir dentro de você. E quando explodir, você não vai ficar calado. Você vai gritar, você vai pular. Porque ser cheio do Espírito Santo é isso. Não é um barulho apenas, mas você sente que rompe algo dentro de você. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E quando eu entendi isso, querido, eu falei assim: eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, e Deus não me chamou para andar sozinho. Amém? E Deus tem nos dado graça de vencer batalhas. Você vence quando ora e lê a Bíblia. Quando você resiste a Satanás, coloca em prática, obedecendo a Deus. E o terceiro, se ajuntando ao exército de Cristo. Se ajuntando à família, vida na palavra. Se ajuntando à Missão Jovem. Se ajuntando à rede de casais, à rede de mulheres, à rede de homens. Você quer crescer comigo, irmão? Você quer crescer? Eu quero crescer. E vai chegar um tempo que eu vou deixar alguns de mãos. Quem não quer crescer, irmão, eu não vou me gastar com essas pessoas. Pastor, você não ama? Eu amo. Eu amo tanto ela que eu estou deixando ela decidir o que ela quer para a vida dela. Porque Jesus fez isso, irmão. Vocês querem ir, vocês podem ir. Vocês acham que estão difícil? Está difícil caminhar comigo? Vocês podem ir, meu amigo. Jesus não coloca coleira em nós. Ele não quer que a gente seja como diz o Salmo, a mula e o cavalo, que são guiados por cabresto. Ele quer nos guiar pelas suas vistas. Você pode estar lá em São Paulo, mas você lá é um homem de Deus. Para onde você for, você carrega Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. Se tem alguém que entendeu essa palavra, entendeu o que o Senhor está falando, tem muitas batalhas que precisam ser vencidas. No nome de Jesus. Você tem lutado para viver uma vida de santidade. Você está cansado de ser o mesmo. Ou você nunca entregou a sua vida a Jesus. Você tem a liberdade hoje. Não é na emoção. É uma decisão. Você já tentou viver uma vida feliz de todas as maneiras. Você já tentou vencer. Não, dessa vez eu vou parar de beber. Dessa vez vou parar de tratar mal a minha esposa, tratar mal os meus filhos. Dessa vez eu vou agir com paciência. Sabe, eu convido você a fechar os seus olhos e abrir e buscar o Senhor. Esse convite se estende para quem Esse convite se estende também para você que já é da igreja. Se os seus olhos se secarem, meu irmão, onde foi que você parou? Deus está te chamando para vencer.
Aleluia, Espírito Santo. Ele te chama para vencer. Ele te chama para vencer. Ele te escolheu. Aleluia. Você tem a liberdade, meu irmão. Se você quiser se ajoelhar aqui na frente, se você quiser se jogar nesse chão, se junte a esse exército. Me faz queimar mais, me deixa te amar mais e mais. Me faz queimar mais, me deixa te amar mais e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais. Me faz queimar mais, me deixa te amar mais e mais. Me faz queimar mais, me deixa te amar mais e mais do que eu te amei, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais do que eu te mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais. Na primeira vez Que eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez. Eu senti o carinho do teu toque, Jesus, como aquela primeira vez. Eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez. Eu senti o carinho do teu toque, Jesus. Me deixa te amar mais e mais do que eu te amo ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais, como aquela primeira vez que eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez que eu senti o carinho do teu toque, Jesus. Primeira vez que eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez que eu senti o carinho do teu corpo. Mesmo que eu não veja o teu rosto, eu sempre sei quando você chega. Mesmo que eu não sinta o teu toque, eu reconheço o teu perfume em qualquer lugar. Mesmo que eu não veja os teus olhos,
Aleluia, Jesus. Quando você me olha, eu me sinto queimar. Me faz queimar mais. Me deixa te amar mais e mais. Me faz queimar mais. Me deixa te amar mais. Mais e mais. Mais e mais. Com todo o meu coração. Com toda a minha força. Com todo o meu entendimento. Eu quero te amar mais. Com todo o meu coração. Com toda a minha força. Com todo o meu entendimento. Eu quero te amar mais. Sim, Com todo o meu coração. sim, Com Deus. toda a minha força. Com todo o meu entendimento. Não negocie a sua fé. Quero te amar mais. Com todo o Meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, meu eu quero Deus. te amar mais. Com todo o Meu meu coração, com toda a minha força, É desse jeito, meu Pai. com todo o meu entendimento, eu quero te amar mais. Com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu quero te amar mais. Mas do que eu te amei ontem, mas do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais, mais. Mas do que eu te amei ontem, mas do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais, mais e mais. Aleluia, Jesus. Eu declaro sobre essa igreja o teu amor queimando em cada coração. Que você se apaixone ainda mais por Jesus. Que você decida todos os dias amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu oro para que você ame a Deus com o seu entendimento. Ame a Deus com o seu pensamento. Ame a Deus com todo o teu coração. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Você pode sentar, querido, amém? Oficialmente consagrados
Aplauda ao Senhor. Deixa eu dizer algo para vocês. Você que deseja fazer as aulas de obreiro, pastor, eu não tenho um desejo de ser obreiro, mas eu queria aprender mais sobre a palavra de Deus, né? Eu quero me aprofundar. O primeiro passo para isso é você vir domingo de manhã, né? Você que quer crescer, você que também quer fazer parte, porque quem pensa que quem é do Ministério de Louvor aqui, o ministro de louvor ganha alma. O ministro de louvor que não evangeliza e não ganha alma, não toca. Amém? Todos os nossos ministros de louvor estão inseridos numa casa do Pai. Porque se o cara não ganha alma, o que ele está fazendo no altar? Para se exibir? Pode ser por aí, por aqui não. Amém? Na vida, na palavra não. Amém? Aqui no Angeri não. Amém? Mas você que deseja, você quer ganhar alma através da adoração, né? Quer aprender a tocar, quer fazer parte do louvor. Nós estamos em expansão, estamos em crescimento. Amém, queridos? E você que deseja, né? Porque é assim, irmão. Eu queria cantar na igreja. Você tem que ter um pingo de sensibilidade, né? Quero cantar, o irmão desafina, né? Poxa, irmão, vamos treinar um pouco a voz, então, né? Então vamos, pastor, eu quero fazer parte do ministério de louvor, quero aprender a tocar. Quero tocar violão. Poxa, irmão, vamos aprender outro instrumento. Não posso aprender violão? Pode, né? Pode aprender bateria também, pode. Mas vamos aprender um teclado. O que está faltando aqui? Vamos aprender um teclado. Vamos aprender um baixo. Vamos aprender a tocar guitarra. Amém? Aí depois você pula, porque quero aprender também o violão, aprende. Né? Mas vamos focar o que não tem ainda no altar. Porque está chegando. O Papai do Céu está mandando. Mas como é que ele vai enviar se não tem quem toque? Não é verdade? É que nem aquela palavra que diz: a quem enviarei se não há quem vá? Né? Então como é que nós vamos ver o tecladista aqui se quer ver o teclado se não tem um tecladista? Então vamos aprender a tocar, né? Tá certo? E vai dar certo, tá bom? Deixa eu falar algo para você. Congresso de Jovens está chegando. Conferência. Nós mudamos, né? Nossa conferência Jovens, o que habita em ti. Quem viu aí a nossa camisa no grupo? Né? A nossa camisa tá linda, tá aqui, né? Nossa camisa tá muito boa, tá muito bonita. É desse material